Páscoa está chegando e nós queremos refletir um pouco sobre o que é o sacrifício de Jesus. Durante a Páscoa, muito se fala sobre o sacrifício de Cristo e algumas pessoas têm um entendimento um pouco equivocado do que realmente foi esse sacrifício. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no texto que está lá em Gênesis capítulo 22. Abraão ele está indo sacrificar Isaac e Isaac pergunta para o pai: aqui está a lenha e o fogo e o cordeiro, onde está? Abraão se volta para Isaac e diz que Deus vai prover para si o cordeiro. E vai ser exatamente isso que acontece no Monte Moriá. Deus provê o cordeiro para o sacrifício. Uma simbologia aí para Cristo Jesus. Mais tarde, lá na cruz do Calvário, naquele exato momento, Cristo ele foi provido para toda a humanidade como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro fato interessante está nos horários onde ocorre a crucificação e também onde Cristo Jesus entrega o seu Espírito Santo. E agora, de onde vem essa ligação? Por que esse detalhe de dizer o horário onde ele vai ser crucificado e também o momento onde ele morre? Se você ler lá em Números capítulo 28, versículo 4, diz assim: ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde. Quando a gente lê Marcos capítulo 15, isso fica ainda mais compreensível. Marcos 15, versículo 25, diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. Observem, o primeiro sacrifício pela manhã. Se você continuar a leitura, dessa vez no versículo 33, você vai ver que chegada a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, o que foi o sacrifício de Jesus? Se você continuar a leitura aqui no livro de Marcos mesmo, você vai ver um detalhe importantíssimo, é que o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. O lugar que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote iria entrar, agora está com as cortinas abertas, permitindo a entrada. E vou dizer mais, permitindo também que a presença de Deus expandida para todo o lugar do santuário. O que é que nós entendemos sobre o sacrifício de Cristo? É que ele é um projeto eterno. Não foi um acidente de percurso, nem foi um plano B de Deus, mas algo que ele planejou. Se você ver lá em Apocalipse capítulo 13, vai dizer que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uma segunda lição sobre o sacrifício de Jesus é que isso faz com que os nossos próprios sacrifícios sejam invalidados. O apóstolo Paulo vai dizer que isso será achado nele, não tendo justiças próprias, mas somente a que vem de Cristo pela fé. As nossas próprias ações agora elas são inúteis. Tudo que nós produzimos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planeja fazer, estando de acordo com a vontade de Deus, é só para mostrar frutos de uma vida transformada pelo poder do Senhor. E a terceira lição sobre o sacrifício de Jesus é que ele é para pecadores. O próprio Cristo disse que ele veio não para os sãos, que não precisam de médicos, mas para os que estão doentes. E esses doentes aqui, entendam, é doente no sentido de pecado mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que você possa refletir ainda mais sobre o sacrifício de Cristo na cruz. E como diz o escritor de Hebreus, o sacrifício ele foi feito uma vez por todas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.